O que podemos aprender e que lições podemos tirar das eleições municipais de 2020? Fique comigo que nós vamos conversar já sobre esse assunto. Muito bem, espero que você já esteja inscrito no canal. Se não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, deixe seus comentários, ative o sininho, toda aquela coisa toda. Mas, de fato, o mais importante é que aprendizado podemos ter das eleições municipais de 2020. Eleições esta que teve o maior número de pessoas que não compareceram às urnas. Podemos dizer que pela pandemia? Sim, claro que pela pandemia. Mas nós também não devemos deixar de lado a descrença do povo brasileiro nas instituições democráticas. Em 2018, elegemos um presidente que se dizia o salvador da pátria. Nós, profissionais da educação, em especial das ciências humanas, sabemos que não há salvadores da pátria, mas sim um povo que, através do conhecimento, através da educação, pode participar das instituições democráticas e assim promover melhorias aos serviços públicos e à qualidade de vida do seu povo. Não foi diferente em diversos países da Europa. Somente quando o povo de fato tomou a consciência dos fatos e a educação foi investido maciçamente, eu insisto que o investimento em educação é algo fundamental. Não podemos falar em crescimento de um país, em melhoria das condições, na luta pela desigualdade social, sem investirmos vorazmente em educação. Só podemos participar politicamente, ativamente, seja como políticos ativos, como eleitores, se nós tivermos conhecimento de quem, por que nós estamos votando. Quando entendermos como funciona verdadeiramente a democracia. Não é de graça que as escolas públicas em geral são sucateadas, quebradas, destruídas. Como diria o professor Darcy Ribeiro, o sucateamento da educação não é uma crise, mas sim um projeto. Um projeto que está a serviço das elites dominantes. Mas enfim, batendo vorazmente nessa tecla da educação, vamos conversar agora objetivamente sobre a política e as eleições municipais de 2020. O que podemos perceber? Num primeiro momento, um desgaste significativo do presidente Lula e do presidente Bolsonaro. Um desgaste significativo da legenda do PT, que desde 1996 não havia feito uma eleição tão ruim, eleito tão poucas pessoas para os cargos do executivo, ou seja, prefeitos municipais. Ainda dentro do plano do legislativo, ou seja, vereadores, tiveram uma votação razoavelmente expressiva, mas perto de outras eleições o desgaste foi muito grande. Sabidamente, pelo bombardeio significativo ao PT, ao Lula, aos escândalos de corrupção, alguns verdadeiro, outros nem tanto, outros superfaturados nessa conta do PT, as fake news fundamentais para o desgaste do partido, mas o partido também precisa olhar para dentro de si e ver os seus erros que cometeu ao longo desses últimos anos. O bolsonarismo, pelo fato do povo estar se dando conta de que elegeu alguém que não era uma novidade na política, de que elegeu alguém extremamente incompetente, de que elegeu alguém preconceituoso, alguém que não olha para as pautas feministas, que chama alguns de maricas, como se os LGBTs fossem sub-humanos. Isso gradativamente tem
desgastado a figura do presidente Bolsonaro. A própria questão da administração em relação à Covid-19, a marca de 165 mil mortos, irmãos brasileiros, o negacionismo, isso tudo leva a um desgaste. E aqueles candidatos que assumiram o bolsonarismo tiveram um reflexo pífio nas suas candidaturas. Por outro lado, percebemos o surgimento de novas lideranças, especialmente no campo progressista, no campo da esquerda. Eleitos representantes LGBTs, uma trans em Minas Gerais para vereador, uma professora trans, defendendo a educação, a diversidade, a eleição de pessoas ligadas ao movimento negro aqui em Porto Alegre e em boa parte do Brasil. Isso é um reflexo muito, muito bacana. Assim como outras pessoas com pautas muito progressistas na defesa intransigente dos direitos humanos foram eleitos por esse Brasil. E aqui em Porto Alegre também percebemos esse tipo de candidato que conseguiu ser eleito, para nossa felicidade, que defendemos o avanço de cada vez mais políticas que garantam os direitos humanos, a inclusão e a luta contra a desigualdade social. Por outro lado, também temos que perceber que parece que voltamos, enfim, ao início. Parece contraditório o que eu estou dizendo, mas reparem que as forças de extrema direita perderam força. Assim como eu falei que o PT perdeu força. Mas, para a felicidade do capital financeiro, para a felicidade das elites do liberalismo, a direita tradicional está reassumindo os seus postos, como nós percebemos nessa eleição para as câmaras de vereadores, bem como as prefeituras por esse Brasil afora. No Rio Grande do Sul, nem se fala. Partidos tradicionais como o PSDB, Democratas, o MDB, reassumiram muitos dos postos que pareciam que o campo da extrema-direita viria a assumi-los. E que a esquerda, pelo desgaste do que já citamos, perdeu gradativamente ao longo dos últimos anos. Aqui em Porto Alegre se disse não às políticas nefastas de Marquesan Júnior. A disputa entre o campo progressista da Manuela Dávila e o campo do centro-direita. Para mim é direita. Alguns especialistas falam em centro-direita, liderados pelo Melo e a sua turma. Que se olhar bem, lá junto com a turma do Melo, lá tá lá o pessoal com a camiseta do Bolsonaro. Não vamos esquecer que o Melo é do mesmo partido do Sartonaro. Exato, o MDB. Mas, para que nós consigamos seguir avançando em pautas progressistas de direitos humanos, de direito às mulheres, de direito à população negra e os LGBTs, lutando contra o racismo estrutural, a homofobia, se faz mais do que necessário que o campo progressista se una, deixando de lado picuinhas semelhantes a uma comédia estilo Monty Python. Há uma pauta muito maior, que é a vida, a dignidade, o não à barbárie, a esse capitalismo cada vez mais e mais selvagem que colocou a extrema-direita e que vai fazer de tudo para que a direita tradicional siga com os seus avanços no sucateamento dos serviços públicos, da educação pública, da privatização, do baixíssimo, do parco investimento em educação para as comunidades
mais humildes. Aos ricos, as escolas privadas de nível europeu. Aos pobres, as escolas públicas com salários sucateados, professores mal remunerados, destruídos moralmente, destruídos economicamente e socialmente quase vistos como na mendicância. É preciso que a esquerda se una, sim, o campo progressista, PSOL, PT, PDT, PCdoB, PSB, Partido Verde. Todos aqueles que tenham pautas progressistas precisam encontrar um campo comum de atuação para que possamos realizar uma candidatura forte para 2022 e assim possamos reverter as mazelas que nos assolam nos dias atuais. E não somente reverter, mas melhorar substancialmente as condições de vida do povo brasileiro que está penando a míngua, cada vez mais e mais mergulhando na miséria. Cada vez mais e mais a concentração de renda se faz uma realidade no nosso país. É preciso que as vaidades pessoais dos nossos caciques políticos, especialmente do campo progressista, consigam um entendimento. Pois a vaidade de alguns nos custa muito caro a nós, povo, que estamos aqui todos os dias, verdadeiros heróis brasileiros, lutando cada dia por um prato de comida. Se gostou, compartilha, te inscreve no canal, curte, nos ajude para que nós possamos seguir educando e fazendo a reflexão junto ao povo. Eu sou o professor Ranir. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.